gostaria agora de passar a palavra para o chairman do intercâmbio de jovens do distrito, Hélio Cordão, que vai dividir o tempo entre ele e o co-chairman, governador Davi Gomes, e a co-chairwoman, Sâmia Militão. Com a palavra, companheiro Cordão. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer meu governador querido Eduardo por estar feito essa bela apresentação do nosso currículo, ao Oderi por ter nos convidado e ter nos conduzido novamente na direção desse grande e bela comissão que eu acho. E, em nome de todas as pessoas que estão aqui presentes, eu quero parabenizar e agradecer a minha amiga Regina, aqui, que é uma pessoa que sempre que eu vejo a Regina, eu lembro do meu finado pai, e ao meu querido Roberto, que é o nosso oficial de intercâmbio do RC Teresina Pissarra. Está ali ele quietinho, com a mãozinha no queixo, ele teve Covid há pouco tempo, passou um sufoco desgraçado, está em Minas Gerais, no sul de Minas. Graças a Deus ele saiu dessa desgraça, dessa pandemia, né? Pessoal, eu queria só conversar com os companheiros e dizer o seguinte: nós vamos fazer uma palestra bem informal. Eu queria dizer que a nossa comissão é uma comissão que ela é muito... faz a coisa, modéstia à parte, com bem feita, porque a gente faz por amor. A gente não faz por obrigação, a gente não faz para ganhar projeção dentro do Rotary, nem dentro do distrito. A gente faz isso aqui porque a gente ama, e aquilo que você faz por amor, você faz bem feito. Basta dizer que o resultado disso são os filhos da gente, né? Então, tudo que a gente faz por amor sai bem feito e a gente ama. Então, esse é o sucesso e o segredo da nossa comissão. O respeito mútuo que há entre os três, né? Muito. A reciprocidade é imensa entre eu, Davi e a Sâmia. A gente tem uma afinidade muito grande e a gente, por exemplo, nesses 15 anos que a gente está junto de intercâmbio, a gente nunca discutiu assim brigas, né? A gente tem conversas, mas discutindo para ficar zangado, brigando para mandar um para aquele lugar, nunca aconteceu isso. Então, é realmente uma comissão de amor. Nós vamos dividir a nossa palestra em 3 sessões. A sessão minha, vou começar com essa abertura, depois vocês vão ver a palavra da Sâmia, e eu só queria dizer que a nossa comissão, e depois o Davi. A Comissão de Intercâmbio de Jovens, na verdade, o programa, ela é uma engrenagem, como o Rotary que se divide que é a Comissão Distrital, a família e os Rotary Clubes. Sem isso aí, sem essa engrenagem andar direitinho, a coisa não roda, né? A coisa não anda de jeito nenhum. E eu estou muito feliz hoje, eu acho que essa ferramenta ela veio para ficar, porque em todas essas 2 décadas e meia que eu estou trabalhando com o programa de intercâmbio de jovens, eu nunca vi num Pets Gets, nem nos treinamentos que a gente faz nas pré-conferências, tanta gente participando de um treinamento como esse. Então, eu acho que o governador Oderi disse agora que essa ferramenta veio para ficar, e eu acho que realmente veio para ficar. Muito boa essa ferramenta. Inclusive, acho até que durante as futuras conferências distritais presenciais, nós temos que ter essa ferramenta de transmissão online para aqueles companheiros nossos que, naquele período, estejam doentes, ou estejam sem grana, ou estejam impossibilitados por conta de trabalho, mas eu acho que essa ferramenta da transmissão online ela não deve mais deixar de existir durante os outros fatos daqui para frente. Então, a Sâmia ela vai falar sobre o processo de seleção dos candidatos, Davi vai falar sobre as obrigações e regras para as famílias anfitriãs, e eu falarei sobre obrigações e normas para os clubes e rotarianos. Só para começar, qual é a proposta do programa? Para mim, é a força que promove a paz mundial. O programa ele busca a harmonia no mundo inteiro. Então, eu acho que isso, para mim, é o maior propósito do programa de intercâmbio de jovens. Eu tenho certeza que se o programa de intercâmbio de jovens existisse entre Israel e ali a Palestina, não tinha aquela briga toda. Não tinha. Se tivesse intercâmbio de jovens desde Jesus Cristo veio para a Terra e os judeus começaram a brigar, não tinha aquela briga toda que aconteceu até hoje, não tinha, entendeu?
o intercâmbio de jovens ele realmente promove a harmonia mundial. Isso eu tenho certeza absoluta, porque eu fui um dos primeiros intercambistas do Distrito 4490 em 1976. Né? O programa de intercâmbio de jovens ele não é turismo, ele é um estudo, ele é uma missão, ele é uma responsabilidade, não é uma brincadeira. Né? Ele desenvolve a cultura e a pessoa ele individualmente. Recusa a escrever com caneta diferente. Não entendi. Eu já coloquei, inclusive, essa minha apresentação já está no chat aí do grupo hoje. Quem quiser fazer um download já pode fazer. Essa apresentação nossa completa já está disponibilizada. E eu acho que a janela, que o programa de intercâmbio de jovens é uma janela para a gente atrair futuros rotarianos. Eu conheço inúmeras pessoas que foram membros do programa de intercâmbio de jovens que se tornaram rotarianos, porque conheceram de perto como é que o programa funciona. E eu quero passar agora a palavra para a minha amiga co-chairman, Sâmia Militão. Queria perguntar se ela vai usar essa minha apresentação ou se ela vai usar a apresentação dela, que aí eu desligo a minha aqui. Não, eu vou usar a sua, Cordão. Então, pronto. Você pode só passar aí. Ou se você quiser, eu passo. Eu prefiro que você passe. Pronto. Os tipos de programas, né? Bom, antes de mais nada, dar uma boa noite ao governador Alderi, governador Eduardo Campos, governador Simeão, Davi, Juscelino, nossa querida Joelma, em nome de quem eu cumprimento as companheiras aqui presentes. E boa noite aos demais companheiros e companheiras. E queria deixar aqui só um abraço também especial ao nosso Rotex, João Flávio, do Rotary Club Fortaleza Sul, que fez o intercâmbio em Taiwan. Ele está aqui também presente aqui na sala. Um abraço, João Flávio. Bom, então, como foi dito aí pelo companheiro Cordão, eu fui designada para falar sobre os tipos de programa e o processo de seleção de candidatos. Eu vou, antes de começar a falar sobre os tipos de programa, eu vou dar uma ênfase àquele slide que o Cordão mostrou no início, sobre a importância do intercâmbio, em que ele diz ali, não é turismo, é estudo, não é passeio, é missão, não é brincadeira, é responsabilidade. E essa experiência cultural e o desenvolvimento individual dos intercambistas, a gente vê assim claramente no retorno deles aqui ao nosso país. Também é uma janela para conquistar futuros rotarianos, não apenas os próprios ex-intercambistas, Rotex ou Rebounds, mas também os pais dos nossos candidatos, nossos estudantes. No caso, por exemplo, do Praia, nós temos o Clay Newton, a Luzia, que entraram, que se associaram ao Rotary por intermédio do intercâmbio. Os filhos deles foram pegar informações e acabaram tornando-se associados. Então, é mais uma maneira também da gente angariar associados. Bom, e dizer que por tudo isso que está aí na tela, aí, por toda essa responsabilidade, por toda essa cultura que eles vão passar do Brasil e receber também, eles são designados de embaixadores. Nós temos, então, pode passando aí, Cordão, por favor. Nós temos, então, no programa de intercâmbio, 3 tipos de programa. Nós temos esse aí de longa duração, de 11 meses, ou um ano letivo. Ele é destinado a jovens de 15 a 17 anos, de 17 anos, no momento da inscrição, ambos os sexos, e que estejam preferencialmente cursando o ensino médio, certo? Uma coisa também que, com relação aí ao item 2, é que a gente pede sempre que os intercambistas, os candidatos, eles tenham uma facilidade de adaptação. Por quê? Eles sabem que vão enfrentar novos desafios, eles vão enfrentar um país diferente, eles vão enfrentar famílias diferentes. Então, essa capacidade, essa facilidade para adaptação é também
não vou dizer exigida, mas que será de bom tom para o sucesso do intercâmbio. Nós temos, por exemplo, um caso de uma menina que ela foi fazer o intercâmbio na Alemanha e quando chegou o final de semana, a família perguntou: quantos pães você vai comer nesse final de semana para a gente comprar? Bom, ela não estava com não tinha essa experiência de dizer quanto ia comer no final de semana, nem nada, então ela ficou sem saber o que fazer. Ligou aqui para os pais aqui no Brasil e perguntou: o que é que eu faço? O que é que eu digo? Nós não temos realmente essa maneira de economizar em alimentação. E eles lá, principalmente na Alemanha e na Europa de uma maneira geral, eles são muito econômicos, muito restritos nessa parte. Então, a sugestão que foi dada foi que ela dissesse o seguinte: diga menos, que é para você não estragar, porque se estragar já vai pode criar algum problema aí com a família. Então, ela respondeu isso, mas quer dizer, então são pequenos detalhes que muitas vezes a pessoa vai ter que enfrentar. Isso aí foi apenas um exemplo. Outra coisa também é com relação à troca, vamos dizer assim, obrigatória de família, porque o estudante, ele fazendo essa troca de família, ele vai ter mais oportunidade de quê? De conhecer novas pessoas, de conhecer novos costumes, que é como eu digo, eu sou aqui de Fortaleza, a amiga minha também é de Fortaleza, mas os amigos dela são diferentes, os costumes dela são diferentes, então tudo isso proporciona esse engrandecimento de cultura e de conhecimentos de pessoas, ok? Outra coisa também, foi que houve, Cordão? Acabou a minha apresentação? Gostou não, Cordão? Eu faço outra. Acho que ele caiu. Ah, é? Então eu vou ver, então, assim, eu vou colocar aqui a minha, então. Essa mesmo, ele estava com estabilidade na internet dele, entendeu? E aí você assume aí, agora pode compartilhar, você está como co-host. Ok, eu vou compartilhar aqui. O Cordão mora num sítio, né? Mora num local bacana, então tem algumas situações. Me dê só um minutinho aqui, por favor, enquanto eu me organizo agora aqui, então. Pronto, isso aí já passou. Bom, então, além dessa troca de família, tem também essa obrigatoriedade de frequentar a escola. Porque a gente sempre diz nas nossas palestras que o programa de intercâmbio não é um programa em que você vai aprender o idioma. Logicamente que você aprende o idioma, mas não simplesmente para isso. Então, é um intercâmbio cultural. Então, ele tem que frequentar a escola e ele tem que acompanhar todo esse período letivo da escola do país onde ele está frequentando. Outra coisa também é que, com relação às famílias anfitriãs, que vai ser falado mais futuramente com o Davi, não será aceita a indicação de parentes diretos do candidato na sucessão das famílias anfitriãs. Ou seja, se eu sou a família anfitriã de um intercambista, eu não posso colocar minha irmã, meu primo, minha tia, como uma segunda família anfitriã, porque já tivemos alguns problemas em que a primeira família teve alguma restrição, alguma coisa com o intercambista, e passa esse conceito para as demais famílias. E sendo tudo de uma mesma família, isso então causa um mal-estar muito grande. Então, a gente não aceita que as outras famílias sejam da mesma, vamos dizer assim, da mesma linha, ok? Curta duração. O intercâmbio de curta duração, o mais comum que tem é de duração de 4 a 8 semanas, e é normalmente feito durante o período de férias, para que não atrapalhe, vamos dizer assim, os estudos do estudante aqui no Brasil. Também para jovens entre 15 e 17 anos, mas, no caso de alguns países, se esse intercâmbio coincidir com o período letivo do país em que ele está fazendo esse intercâmbio, então ele terá de frequentar a escola nesse país em que ele está. E o outro tipo de intercâmbio é de novas gerações,
também já é feito para jovens a partir de 18 a 30 anos de idade, que já estão cursando a faculdade ou então que já terminaram, já são formados. E, com isso, eles têm a possibilidade de fazer um estágio ou uma especialização na sua área profissional, duração normalmente de 3 meses, podendo ser renovado no caso de ter que voltar, ou precisar voltar, ou queira voltar, certo? Nós temos um caso também aqui de um estudante de arquitetura, que foi pelo Rotary Club Fortaleza Praia, ele foi fazer o Novas Gerações na França, estagiou em vários locais, em várias empresas de arquitetura, e ao terminar o período do intercâmbio, ele foi chamado para, ao terminar a faculdade, ele regressar e ser empregado, ter um emprego lá numa dessas empresas em que ele estagiou. E realmente isso aconteceu, ele voltou no tempo do intercâmbio, depois terminou a faculdade, voltou à França e ficou empregado e até hoje está lá ainda trabalhando e vivendo, ok? Uma coisa importante também, que está até escrito aí em vermelho, é que o pré-requisito obrigatório, ou seja, a fluência da língua inglesa ou da língua do país do seu interesse. Porque no caso do intercâmbio de longa duração, você tem um período grande, não é exigido que você saiba o idioma do país, mas como aqui o período é mais curto e é uma coisa praticamente profissionalizante, então é necessário que saiba ou inglês ou, de preferência, a língua do país em que você vai fazer o intercâmbio de novas gerações. Os membros da comissão distrital, da seleção distrital. Bom, a seleção vamos agora falar sobre a seleção distrital do longa duração e curta duração. No caso do longa duração, essa seleção ela é feita de forma regionalizada, ou seja, cada estado do Distrito 4.490 compõe a sua comissão, certo? E com ela vai fazer esta seleção. Sempre é feito no mesmo dia, no Ceará, no Piauí, no Maranhão, sempre no mesmo dia, podendo haver diferença de horário por causa, às vezes, algum contratempo, alguma coisa que aconteça, certo? A comissão, então, ela é integrada por 2 rotarianos, em destaque, que não são integrantes da comissão distrital, um representante da comissão distrital, um pai ou uma mãe que já tenha recebido um estudante estrangeiro, um intercambista. Faltou colocar aí também que nós temos também sempre uma pessoa da área de pedagogia que faz a análise do histórico escolar do candidato, que é apresentado. Os clubes, para poderem participar do programa de intercâmbio, eles têm que ser certificados, tanto junto ao distrito, quanto à comissão distrital. Essa certificação, o companheiro Cordão vai entrar em detalhes mais tarde, ok? E um ponto também importante é que os clubes poderão apresentar, no máximo, 2 candidatos, ou seja, cada clube só pode apresentar, no máximo, 2 candidatos. Primeiramente, por quê? Porque nós temos vários clubes no nosso distrito e eu acho que não seria, vamos dizer assim, justo que apenas um clube apresentasse. Nós temos de primeiro, por exemplo, vinha um candidato e a gente perguntava, você tem algum clube para lhe patrocinar? Não. Então vai pelo Praia, então vai pelo Pissarra, então vai pelo São Luís, Praia Grande, entendeu? Então a gente chegou à conclusão que realmente isso aí não é justo, não é correto. Então, apenas 2 candidatos por clube. E lembrar também que os candidatos filhos, netos de rotarianos do clube, eles também participam de toda a parte de seleção e não tem prioridade à frente dos demais. Bom, vou ver o que é que eu não falei aqui tudo tá certo. Pronto, vamos lá. Processo seletivo, aqui já foi dito, a documentação, ela é a primeira parte da seleção do clube, ela é feita através de formulários de inscrição do candidato e tem que ter a assinatura do presidente, do secretário e do oficial de intercâmbio. Inclusive, durante a
apresentação do candidato e o preenchimento desse formulário tem que ter o nome do oficial de intercâmbio. Vamos falar depois o que é realmente oficial de intercâmbio. Esses formulários com relação aos clubes, justamente para que os clubes tenham noção da responsabilidade deles também sobre o programa de intercâmbio. A seleção final, então, dos candidatos compreende nos seguintes aspectos. Já foi dito aí também, isso aqui já foi dito. Eu não estou me seguindo muito pelos slides, mas como o Cordão diz que os slides estão à disposição aí, então fica os outros detalhes aí para vocês. Bom, então a seleção distrital ela é feita através de uma entrevista com o candidato, onde nós abordamos temas como, por exemplo, fazemos algumas perguntas. Por exemplo, qual é a reação sua sobre se falarem do Brasil em termos de criminalidade, de desmatamento, de corrupção? Como é que você iria responder? Você aceitaria ficar em família com religião diferente da sua? Então, são as perguntas assim que a gente faz aos candidatos. E também fazemos perguntas relacionadas ao Rotary e ao nosso distrito. Isso porque, logo no início, quando a gente falava de distrito, nós somos do distrito 4.490, Ceará, Piauí e Maranhão, algumas pessoas pensavam que tinha alguma coisa relacionada com um distrito policial. Então, o que é que tem o Rotary a ver com a polícia e tudo mais? Então, a gente falou, então, que eles têm que ter uma noção básica do que seja o Rotary, do que seja o nosso distrito, quem é o governador, quem é o presidente do Rotary Internacional, essas coisas básicas de Rotary. E fazemos também a entrevista com as famílias anfitriãs. Fazemos também alguns questionamentos básicos também, como, por exemplo, você receberia na sua casa um estudante afro ou um estudante que tivesse outra tendência sexual? Qual seria a sua reação se seu filho ou sua filha, após um mês estar lá no país em que ele foi, ele chegar e dizer: mamãe, papai, eu quero voltar, não aguento, aqui é tudo muito diferente, tudo mais? Qual seria a sua reação? E tivemos também já alguns casos assim, em que a intercambista foi para o intercâmbio, com um mês já disse que não estava gostando, que era tudo muito diferente, que queria voltar para casa e coisa e tal. Temos também um profissional da área de educação, que ele faz a análise do histórico escolar, e nós pedimos também uma carta explicativa ao candidato, nós pedimos manuscrita, que ele faça uma carta explicando por que ele quer fazer o intercâmbio e quais são as expectativas dele durante o retorno. Então, esse profissional da área de educação vai fazer essa análise. E temos também, a partir desse ano, seria uma supervisão de um psicólogo ou uma psicóloga. Então, ele vai nos ajudar através de conversas, não só durante o processo seletivo, mas em outras conversas, em outras sessões, tanto com o candidato quanto com as famílias anfitriãs. Bom, as condições aí para participar do programa, logicamente que o candidato deve ter bom caráter, bom comportamento, boa educação, certo? Porque, como eu falei no início, eles são chamados de embaixadores. Então, se eles são embaixadores, eles têm que bem demonstrar como é o nosso país, como é que eles são, como são as famílias, como nossos costumes, ok? E também uma coisa importante é essa primeira aí, que devem estar bem informados sobre os problemas da sua comunidade, do seu estado, do Brasil aí a nível mundial. Porque muitas vezes a gente vê quando os intercambistas vêm, os embaldes, quando eles vêm para cá, muitas vezes, durante a apresentação deles nos clubes, são feitas perguntas sobre o país, sobre como é que a alimentação, como é a questão de cultura, como é a questão até mesmo de
produtos que eles exportam, que eles fabricam. Então, isso tudinho também a gente pede aos nossos intercambistas, aos nossos outbounds, que eles também tenham consciência desses detalhes aqui nossos sobre o nosso país, sobre o Brasil. Aí também já foi falado. Aqui também, com relação ao exame dos candidatos, a análise do currículo, a entrevista com os pais, a entrevista com o candidato. Foi falado aí. Tanto as entrevistas quanto a análise do histórico, elas recebem um peso para, no final, a gente ter o processo de classificação. Nós fazemos, então, a média ponderada dessas notas e, dependendo da média, então, fazemos a classificação. Por que a gente faz, então, essa classificação? Qual é a importância disso? No início, nós tínhamos também alguns problemas em que todo intercambista queria Estados Unidos, queria Europa, e sobravam alguns países, como às vezes o nosso Brasil sobra lá fora. Alguns não querem vir para o Brasil. Então, o que é que nós decidimos fazer? O primeiro e segundo colocado, com as melhores médias, eles escolhem os países dentre os que são oferecidos pela comissão de intercâmbio, certo? Porque, por exemplo, se nós tivermos 15 vagas, a gente coloca 5 vagas para cada estado. E quando essas vagas são diferenciadas, ou seja, temos 2 vagas para a Alemanha, uma para os Estados Unidos, no próximo ano a gente faz um rodízio também de vagas. Então, os primeiros colocados, primeiro e segundo, eles têm a oportunidade de escolher o país em que eles querem ir. Os demais, a gente faz, então, o sorteio. E ele não tem a obrigação também de aceitar, ok? Se ele não quiser, por exemplo, se for o país que ele não queira participar, ele tem toda a liberdade de não aceitar. Então, de minha parte, basicamente, é isso aqui. Passo, então, para o nosso querido grande Davi Gomes, para ele dar continuidade. Não sei também se ele vai passar continuando aqui comigo ou se ele tem a apresentação dele. Davi, por favor. Eu vou interromper aqui a compartilhamento, no caso, depois eu retorno. Muito obrigada, nem agradeci, desculpe. Muito obrigada aí pela atenção, e qualquer coisa, qualquer dúvida, no final a gente fala, né, governador Alderi? Davi? Boa noite, companheiros. É um prazer estar com todos aqui, revê-los. Eu gostaria de fazer menção e um cumprimento especial a todos os companheiros, na pessoa da minha querida amiga, que está meio escondida lá no final, que foi governadora no meu ano rotário, 2016-2017, do Distrito 4740, que é a minha querida amiga Cláudia Grander Barbieri. A Claudinha é a grande embaixadora do intercâmbio de jovens lá no distrito dela. E, em nome da Cláudia, eu saúdo a todos os companheiros que estão nesta sala. Eu gostaria de compartilhar a minha apresentação daqui, Sâmia. Governador Alderi, por gentileza, me coloque aí para poder participar da minha apresentação. Você está como co-host desde o momento que entrou na sala, meu querido. Ok, doutor, muito obrigado. Então, nós vamos falar sobre uma das áreas que é extremamente importante dentro do intercâmbio. Nós sabemos que dentro do intercâmbio nós temos o clube, nós temos a família e nós temos o intercambista. E a família é uma das áreas que eu reputo como uma parte importantíssima dentro desse processo de intercâmbio. Se nós não tivermos a família anfitriã voluntária, nós não poderemos ter o tripé totalmente fortificado para que o Rotary e os clubes de Rotary do mundo possam fazer esse intercâmbio de maneira adequada. As famílias anfitriãs que desejam
receber intercambista ou que desejam participar do intercâmbio de jovens, elas devem solicitar por escrito ao distrito e ao clube, incluindo aí um atestado de recebimento de todas as normas e dos requisitos do programa. A família tem que saber que esse programa tem norma, tem alguns requisitos, tem algumas coisas que devem ser obedecidas. E aí nós entregamos para cada família voluntária exatamente essas normas e eles assinam uma declaração de compromisso e também tem uma obrigatoriedade rotária, não é nossa, não é da comissão, não é do distrito, mas é de Rotary Internacional, onde todas as famílias terão que trazer a certidão de antecedentes criminais, tá certo? E todas as famílias que irão trabalhar dentro do intercâmbio de jovens do nosso distrito, de todos os distritos do Brasil, pelo que eu sei, elas são submetidas a uma entrevista pelo oficial do intercâmbio, do clube, pelo representante também da comissão distrital. Normalmente, nós recebemos para cada intercambista 3, 4 famílias, pelo menos 3 famílias, e a primeira família normalmente recebe o treinamento do distrito, que inclui todas as informações sobre todas as exigências necessárias para a participação como família anfitriã e suas responsabilidades. E aí o seguinte, dentro de todas essas informações, nós informamos as normas, as exigências do distrito, bem como a conscientização e prevenção de abuso e assédio sexual. As famílias anfitriões subsequentes, normalmente nós trabalhamos inicialmente com a primeira família, as outras 2 ou 3 famílias serão treinadas antes de receber o intercambista. E, normalmente, o rotariano conselheiro não pode fazer parte da família anfitriã. Tá? O que está acontecendo aqui que eu não estou conseguindo passar? Ok. Despesas e obrigações das famílias anfitriões para com os intercambistas estrangeiros, que nós chamamos de inbound. A família anfitriã, ela tem a responsabilidade de providenciar escola para o seu filho estrangeiro. Normalmente, dentro do nosso distrito, nós temos conseguido bolsas, tanto no Ceará quanto no Piauí e no Maranhão. Mas se essa coisa não acontecer, é responsabilidade da família anfitriã providenciar uma escola para que o seu filho estrangeiro estude. A família anfitriã também ela terá que arcar com as despesas do deslocamento do intercambista no percurso casa, colégio, casa. Normalmente, as responsabilidades são todas aquelas responsabilidades que você tem para com o seu filho. Vamos dizer que você enviou o seu filho para lá, ou mesmo que você não tenha enviado o seu filho para participar do intercâmbio, esse novo filho que você recebe dentro de casa, você tratará com todos os privilégios, todas as obrigações que você tem para com o seu filho de sangue, tá certo? Além disso, nós temos uma necessidade de que a família providencie uma mesada de 80 a 100 dólares mensais para que o intercambista possa ter as suas pequenas despesas dentro da sua cidade, e essa mesada é dada durante 11 meses. Normalmente, por alguns problemas que nós já tivemos, nós estamos pedindo que a família recolha essa mesada para o clube patrocinador, o clube patrocinador ou anfitrião recebe essa mesada, registra na contabilidade do clube e entrega na primeira semana para o intercambista. Normalmente também, como eu falei, que são todas as necessidades do seu filho, você não pode esquecer das necessidades diárias dentro de casa, disponibilizar para seu filho as necessidades da vida normal de casa. Tem muita gente que já aconteceu da família perguntar, eu tenho que providenciar pasta, sabonete,
shampoo, essas coisas todas, Neosaldina, quando meu intercambista está com dor de cabeça, meu amigo, é seu filho. Se você dá shampoo, pasta de dente, Neosaldina, quando seu filho está com dor de cabeça, você vai dar para esse filho também. Outra coisa é o seguinte, como é seu filho, você não pode deixar esse intercambista de fora de todas as ações sociais da família e também de viagem. Eu já tive caso em que a família me procurou dizendo, Davi, eu estou viajando com a minha família para o Rio de Janeiro e eu não tenho onde deixar o intercambista. Pode ficar na tua casa? Eu digo, não posso, porque o filho é teu. Se tu vai para o Rio de Janeiro, passar um final de ano com o teu filho, esse teu filho intercambista tem que ser inserido nessa viagem ou a família não vai. Então, isso me deu um problema muito sério, porque, às vezes, as famílias não entendem que a responsabilidade é muito grande. É um filho intercambista que eu estou assumindo. E outra coisa, se você for uma família que enviou o seu filho para o exterior e acontece de o seu filho ter tido algum problema, como o Samia falou, chegou lá, não se adaptou, quis voltar, ou ele fez alguma coisa que não estava dentro das regras de Rotary e foi enviado antecipadamente, porque existe essa situação de envio antecipado, retorno antecipado, que a gente chama, se seu filho for retornado antecipadamente, as suas responsabilidades para com o filho estrangeiro que está na sua casa continuam até o fim do seu compromisso. Se você se comprometeu por 4 meses, até o fim do seu compromisso será a sua responsabilidade. E, por último, despesas e obrigações das famílias para com os seus filhos. Então, se você é pai que está enviando o seu filho para o intercâmbio em um país no exterior, em primeiro lugar, você tem que providenciar seguro de saúde para o seu filho, viagem, passagem de ida e volta com validade de 1 ano. Se não tiver validade de 1 ano, quando tiver que refazer essa data da viagem, você tem que pagar essa taxa. Enviar auxílio financeiro extra no que for necessário durante a sua permanência lá fora. O que eu digo extra, porque quando o teu filho vai, o teu filho recebe escola, recebe hospedagem, recebe uma mesada de 80 a 100 dólares e toda a necessidade dele será provida pela família anfitriã de lá. Mas muitas das vezes o filho quer comprar alguma coisa, quer comprar um celular, quer comprar um presente para mandar para alguém, e isso daí a família anfitriã de lá não vai prover para o teu filho. Então, por isso que eu coloquei enviar auxílio financeiro extra, porque o normal, alimentação, transporte para a escola, as coisas dentro de casa, participação de reuniões de Rotary, viagem para a Assembleia Distrital, tudo isso é providenciado pelo clube anfitrião de lá e pela família. E uma outra coisa também é o seguinte, se o teu filho que fizer algum gasto lá no país que ele estiver, se ele assumir algum gasto durante o intercâmbio dele, esse gasto terá que ser assumido por você. Nós já tivemos problema sério anteriormente, em que o intercambista chegou lá, participou de uma viagem, que foi 2.000 euros, e o pai disse que ia assumir, depois não assumiu, e nós tivemos que pagar, isso deu uma confusão internacional muito grande. E a responsabilidade extra pelo teu filho é totalmente tua, tá certo? Então, o Clube de Rotary, o Distrito, o Clube Patrocinador, o Programa de Intercâmbio de Jovem estão totalmente isentos de qualquer obrigação de ressarcimento por despesa que o teu filho fizer quando estiver lá no exterior. E aí, meus companheiros, eu finalizaria dizendo que, realmente, esse tripé entre intercambista, clube
e família, a família detém uma das maiores responsabilidades, porque depende da família o sucesso e o insucesso também desse intercâmbio. Claro que nós temos responsabilidade do clube, responsabilidade do intercambista, mas a responsabilidade da família é extremamente importante. Eu não sei se o nosso companheiro Cordão já está na sala. Se estiver na sala, eu gostaria que ele desse sinal. Já estou aqui, Davi. Então, meu querido Cordão, eu resolvi falar um pouquinho menos, porque minha companheira Sâmia já me ajudou dentro do que ela falou, ela já ajudou dentro do que eu ia falar, então eu diminuí a minha apresentação e as dúvidas ficam para o meu companheiro chairman, querido Cordão. Vai em frente daí, Cordão. Companheiros, eu peço desculpa, mas eu disse para vocês que aqui está chovendo e eu estou usando agora a internet do meu celular, para vocês terem uma ideia como é que está aqui a confusão. Eu tenho 3 internet agora, a da ITTNet, da Oi e a do meu celular, que é TIM, entendeu? Então, eu estou usando a da TIM agora aqui, mas para não faltar. Bem, pessoal, eu queria dizer para vocês que tudo isso que a Sâmia falou e o Davi, eu vou complementar agora com essa parte de obrigações e regras para os clubes e rotarianos voluntários. Vou tentar ser rápido. Eu já disse isso para o meu companheiro Alderi, já disse isso para os outros governadores. O programa de intercâmbio de jovens é muito longo o que a gente tem que falar. Para vocês terem uma ideia, a gente dá esse treinamento em 3 dias durante a pré-conferência distrital. São 3 dias, entendeu? A gente aqui está tentando resumir tudo em 40 minutos e olhe lá, já deve estar estourando, entendeu? E o que eu vou falar agora, eu acho que a maior parte importante é a do clube. Por quê? Porque o grande papel da comissão nossa é de conseguir vagas no exterior, não é? E de fazer a coisa funcionar, aquela engrenagem que eu mostrei para vocês funcionar. Mas a real força do programa de intercâmbio de jovens está, sabe aonde? No clube. Sem o clube, não existe o intercâmbio. Eu não posso fazer intercâmbio de distrito para distrito. Né? Não posso fazer intercâmbio de clube para clube. O intercâmbio ele existe de clubes para distritos parceiros. Então, por isso que o clube, na minha opinião, é a mola principal do programa de intercâmbio de jovens. E hoje, o Rotary exige que nós devamos ser certificados. O distrito ele é certificado a cada ano. A gente tem que passar documentação para a RI, o governador recebe, o governador é o presidente da nossa comissão, e do jeito que a gente é certificado, os clubes também têm que ser certificados. Está nas nossas diretrizes que somente os clubes certificados poderão enviar ou receber intercambistas. Por que isso? Porque se você não tem conhecimento daquilo que você está querendo vivenciar, vai ser um fracasso. Você vai fazer um intercâmbio capenga, porque você não conhece as regras. Então, o clube, na verdade, quando o Davi diz que as famílias anfitriãs são responsáveis pelo colégio, pela mesada, são. Mas se a família não cumprir essa regra, quem é responsabilizado é o clube. E a gente tem visto muito ao longo desses problemas, desses anos, os clubes, desculpe a expressão, tirando suas responsabilidades, tirando da reta, né? Por quê? Porque na época, só emprestaram o nome, como a Sâmia disse, para poder mandar o jovem. Ele é amigo de fulano de tal daquele clube, empresta o nome aí para o clube, mas o clube não tem noção da responsabilidade jurídica sobre o intercâmbio de jovens. Pra vocês terem uma ideia, quando o jovem estrangeiro vem para cá e o nosso vai daqui para lá, nos consulados brasileiros no exterior, vem um carimbo do consulado dizendo assim: o jovem fulano de tal da Carapuça viaja no período de tal a tal para fazer intercâmbio de jovens no Brasil, na cidade de Fortaleza, sobre a responsabilidade do RC Fortaleza Praia. Um exemplo. Ou seja, juridicamente, naquele ano, quem é o responsável por tudo que acontecer com aquele jovem é o clube. Por isso que vocês têm que ficar alertas e treinados para poder ter consciência do que vão acontecer durante o ano. Eu estou dizendo isso porque a gente tem uma experiência de problemas terríveis
terríveis. E durante a application, que é como a Sâmia falou no início, você tem a assinatura do presidente, do secretário, do tesoureiro, do oficial de intercâmbio e do futuro presidente e do futuro oficial de intercâmbio. Por quê? Porque senão o cara vai dizer: eu não sabia que vinha intercambista para o meu clube. Não estou sabendo. Intercambista era do ano passado. Geralmente, o programa, você faz o intercâmbio, a inscrição num ano, para viajar no outro, né? Outro papel interessante nosso também da Comissão Distrital é conseguir vagas no exterior. É um mérito total nosso, né? O Rotary Internacional não dispõe de bolsas, de vagas no exterior, no distrito, e sai distribuindo pelo distrito, não. Se a gente não correr atrás, se a gente não for atrás, se a gente não viajar, não participar dos encontros internacionais e não procurar, através da internet, vagas no exterior, a gente não consegue nenhuma. Só para vocês terem uma ideia, na época que a governadora Eulália ela é governadora, nós pertencíamos a uma multidistrital chamada Norbrex, que nós tínhamos 2 vagas. O Davi era o chairman na época, nós tínhamos 2 vagas. Quando a gente assumiu logo no governo do governador do meu clube, do Pedro Augusto, nós passamos de 2 vagas para 16 vagas. E depois daí nós já chegamos a ter até 27 vagas no nosso distrito. Então, é um trabalho hércules nosso conseguir essas vagas. Então, está aí. O que é a certificação do clube? O clube precisa ser treinado. Isso que nós estamos acontecendo aqui hoje. Então, os clubes que estão participando hoje aqui, o presidente é obrigado a ter o presidente e o oficial de intercâmbio do clube para poder participar desse programa. As obrigações do clube são essas aí, ó. Estar certificado, designar um oficial de intercâmbio, designar um conselheiro, fazer a pré-seleção dos candidatos, porque o clube pode receber 10, 20 candidatos, pode, mas ele vai selecionar 2 para poder mandar para a gente. Vai selecionar 2 para a comissão distrital. E quando chega lá na comissão distrital, é que ele vai fazer aquela seleção, como a Sâmia explicou. Nós vamos ter que supervisionar os clubes, as 3 famílias anfitriãs. Preste atenção no que eu quero dizer. Eu estou em Teresina. Tem um candidato lá de São Raimundo Nonato, no Piauí, daqui a 500 quilômetros. Um candidato quer mandar alguém, um clube. Quem é que vai supervisionar as outras 3 casas que vai receber um estrangeiro em São Raimundo Nonato? Sou eu, que estou a 500 quilômetros, a Sâmia, que está a 1.000, o Davi, que está a 1.200, ou um clube que está em São Raimundo Nonato? O clube que está em São Raimundo Nonato, né? Que tem que saber se a casa é legal, se o quarto é digno de hospedar uma pessoa, se tem ar-condicionado, se a escola é boa. Então, esse cuidado todo é do clube durante o ano inteiro. Pegando o gancho de Davi, se não houver aquela engrenagem que eu coloquei no início, entre família anfitriã e clube, a coisa não anda. Nós somos a última coisa que vamos saber quando a bomba estoura. E aí, quando a bomba estoura, é a gente que resolve, entre a gente, o clube, a família e o exterior. A coisa funciona mais ou menos assim. Como eu botei aí, ó, visitar periodicamente a família da família, fazer relatório para a nossa comissão distrital. Então, o clube ele tem que indicar um oficial de intercâmbio, ele tem que indicar um conselheiro, que é feito através do sistema IA, que é um sistema americano que a gente tem de cadastro. Todas as pessoas dos clubes e das famílias têm que apresentar atestado de antecedentes criminais. Isso é exigido por RI, não foi coisa criada pela gente. Uma vez eu me lembro que teve um companheiro nosso do nosso distrito que ia hospedar uma jovem e ele tinha sido governador do distrito. E aí a chairman do distrito me ligou me dizendo que, na época, responsável, que o governador disse que não ia tirar atestado de antecedentes criminais, não, porque ele já tinha sido governador, presidente do clube, para que ele ia apresentar? Bem, são regras. Por isso que a gente é certificado. São regras. É obrigatório o presidente do clube, presidente eleito, o oficial de intercâmbio, o conselheiro, apresentarem atestados de antecedentes criminais. E todos da família, todos. Esse é o nosso sistema IA. Aí estão os links que eu já botei essa apresentação. O sistema IA é um sistema que o candidato faz a inscrição dele, o presidente faz a inscrição dele, todo rotariano faz. Existem as coisas aqui para cada um, existe
os links de acesso para cada um, né? Bem, qual é a função do oficial de intercâmbio? Porque tem gente que faz confusão entre oficial de intercâmbio e conselheiro. Oi. Perdão, só para meu querido companheiro ter mais 5 minutos. Companheiro, pois eu vou lhe dizer aqui uma coisa. Eu prefiro deixar isso aí para um outro dia, se você me der a oportunidade. Claro, porque eu não vou conseguir falar isso aqui em 5 dias. Eu tenho aqui, eu vou só falar muito rápido, se eu puder. O oficial de intercâmbio, um clube só pode ter um oficial de intercâmbio, mas pode ter N conselheiros, né? E aqui estão as funções do oficial de intercâmbio. Pronto. Aqui estão as funções. Isso aí já está baixado. Aqui está a função do conselheiro, né? O conselheiro, são essas as funções aqui do conselheiro. Eu não vou conseguir falar isso tudo, né? Aí uma das funções básicas do conselheiro é ele ser o ombro amigo do cara, é ele fazer cumprir essa parte bem aí, dos 4 Ds. Não pode beber, não pode dirigir, não pode namorar e, evidentemente, não pode usar drogas ilícitas, né? Agora, como é que o conselheiro do clube vai saber disso se o cara está numa casa lá longe do clube? É a família anfitriã. Às vezes a família anfitriã sabe que o jovem saiu no final de semana, bebeu e não comunica para o clube. E o clube não comunica para a gente, porque o bichinho é bonzinho, eu gosto dele, ele disse que já bebia lá na França, vai beber aqui. Não pode, não pode. Namorar, o cara pode ficar. A gente pode até dizer que uma menina pode ter 100 namorados, mas ela não pode namorar 100 vezes com a mesma pessoa, porque aí isso já fica garantido que é um namoro seguro, e esse namoro seguro atrapalha. Não pode, é proibido pelas regras, né? Então, outra coisa, as famílias anfitriãs que forem receber os jovens estrangeiros não podem ser do conselheiro. O conselheiro não pode fazer parte daquela família anfitriã que vai receber um jovem. Tem que ser, o conselheiro ele tem que ser neutro, o oficial de intercâmbio do mesmo jeito, né? Bem, deixa eu ver aqui o que eu passo. Aqui estão a participação do clube. O clube, gente, na verdade, o que eu quero dizer é que, às vezes, o clube recebe um jovem, e já foi questionado, inclusive, no meu clube, há muito tempo atrás, quando tinha 3 intercambistas, se o clube ia pagar o jantar desses jovens durante as reuniões. Ora, o jovem, quando chega no clube, é um membro do clube, é um rotariano que chegou ali. Então, todas as atividades do clube, o jovem deve passar, os rotarianos, independente de estarem hospedando ele ou não, devem conversar com esse jovem, convidá-lo para passar final de semana na sua casa, para ir na sua fazenda, para ir na praia. Olha, no meu clube, é um clube que gosta tanto de intercâmbio de jovens, que tem companheiro nosso, que não está nem hospedando ninguém, mas ele vai viajar com a família dele, por exemplo, para São Raimundo Nonato, para o Parque Nacional da Serra da Capivara. Ele leva o jovem. Eu já tive companheiro nosso que levou o jovem e foi para o Rio de Janeiro, para passear, para Brasília, para mostrar a capital federal. Tudo pago por ele, o clube não pagou nada. Mas eu tenho visto aqui ultimamente que, às vezes, o clube vai um jovem de Fortaleza, quando tem a Assembleia Distrital, a Conferência Distrital lá em Floriano, o clube se nega a pagar uma passagem de ônibus para o jovem que está no seu clube para ele ir para Fortaleza. Ele quer cobrar do jovem. Aí liga, Sami, como é que o jovem vai para Floriano? Como é que o jovem vai para a Conferência Distrital em São Luís? O clube vai, o clube arranjou um ônibus, fretou um ônibus, mas não paga para o jovem. Então, clubes desse jeito não podem receber jovens no seu clube. Não podem. Então, com a palavra, o nosso facilitador, Wagner Amorim. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer ter recebido esse convite pelo companheiro Alderi aí. A gente teve umas conversas anteriormente. Hoje eu preparei para vocês uma palestra que eu vou compartilhar aqui. Só um momento. Só um momento aí, pessoal. Todo mundo está
conseguindo visualizar aí? Faz um sinalzinho de... Sim, tá tranquilo. Ah, ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Essa palestra, então, ela tem esse tema, né, conectando pessoas em um mundo digital, que foi proposto aí. É um assunto que está bem em alta, não só aqui no Brasil, né, como no mundo. Então, é totalmente viável esse tema, achei bem interessante. E eu gostaria de começar falando um pouquinho de mim. Eu fui apresentado aí anteriormente, mas hoje eu trabalho com agência de comunicação e marketing. Eu tenho uma agência onde a gente presta esse tipo de serviço para empresas. Eu tenho bastante contato com o pessoal do Clube do Rotary Cariri, né, o presidente lá, Azarias, e eu conheço assim um pouquinho do mundo de vocês, assim. Não sou o mais antenado assim de tudo, mas é um prazer poder, né, ter esse acesso assim tão livre. Todo mundo aí sempre me trata muito bem, então, mais uma vez, reforçando, muito feliz por fazer parte desse contato. Aqui esse slide aqui, eu quero mostrar para vocês o cenário que nós estamos, que todo mundo sabe, que é de pandemia, o mundo todo aí, né? É um novo normal, máscaras, e alguns estão mais avançados nesse processo, outros mais para trás, que é um caso do Brasil, né? Não é todo mundo aí que tem acesso à vacina. Alguns países aí já estão bem avançados com essa questão e facilita, né, querendo ou não, até essa parte das conexões físicas, vamos dizer assim. Eu trouxe aqui para vocês até um dado bastante importante sobre os números do acesso às redes sociais, o crescimento que nós tivemos aí. O Brasil, pelo que vocês podem ver aí, ele é o quarto aqui no ranking, tá bom? Geral, a gente cresceu bastante nessa pandemia, então vocês podem ver a quantidade de coisas ali a acrescentar e um mundo, né, grande ali a ser explorado por marcas, por pessoas que acreditam em conexões, em ações. Então, vocês podem perceber que o Brasil, ele realmente tem tudo para poder crescer, alavancar essa parte do marketing digital. E não, então, né, se você tem algum comércio, se você pensa em navegar aí, né, virar um empreendedor, acredite que tem mercado e que tem números aí para todo mundo poder se dar bem. Então, fiquem atentos nesse número, porque ele é muito expressivo e a tendência é aumentar. Esses dados, eles são de julho de 2020, ainda não temos o consolidado de 2021, mas acredito que o Brasil ele possa estar ali já no top 3, pois realmente a pandemia acabou que aproximou todo mundo, e essa questão do digital, quem tinha medo de fazer compras online ou de ter redes sociais, acabaram se abrindo mais para esse mundo novo. Trouxe essa frase aqui que ela está sendo bem importante no momento atual, que especialmente na era digital, as pessoas querem tudo imediatamente. Isso vocês podem trazer para a vida de vocês, para ser um contexto mais próximo, assim. As redes sociais antes não existiam, a gente precisava comprar uma roupa, fazer uma viagem, tudo você tinha que ir no local físico para poder adquirir, né, esse produto, adquirir esse serviço. E hoje, com as redes sociais, tudo facilitou. Você pode, no conforto da sua casa, no seu sofá, pega o seu celular, você consegue comprar, agendar uma viagem online, você consegue comprar, seja um alimento, pedir um delivery. Então, hoje, essa facilidade, essa mobilidade, ela está muito mais acessível a todos, mas também tem um contra aí, né, que é essa questão que a gente quer tudo para ontem. A gente não tem paciência hoje de solicitar algum serviço e aquilo demorar, você acaba indo para o concorrente. Então, sem sombra de dúvidas, é uma coisa que veio para nos ajudar,
mas também você tem que pensar em todo esse processo, em como você vai oferecer esse serviço para o seu futuro cliente, né? Porque essa questão da experiência do usuário conta muito e, sem sombra de dúvidas, a gente precisa prestar atenção nisso. Aqui eu trouxe um questionamento do porquê ser digital, né? Trouxe aqui esse aumento da conectividade. A forma de fazer negócios e a comunicação entre as pessoas sofreram um salto quântico nos últimos anos. Tanto pessoas quanto empresas têm migrado cada vez mais para o mundo online. Por isso, investir em marketing digital não é mais uma opção, e sim uma necessidade. Isso é um fato, né? Hoje, qualquer pessoa que tem em qualquer segmento que não está presente nas redes sociais acaba estando um passo atrás do seu concorrente. Então, gente, esse aumento da conectividade é, sem sombra de dúvidas, assim, muito importante para qualquer negócio. Eu gosto até de brincar com os meus clientes que eu atendo. Alguns estão começando agora e pensam que não precisam investir tanto no marketing, porque acaba fazendo ali as coisas sozinho, mas é um trabalho assim que acaba que demanda muito de você, demanda muita energia, demanda pesquisar. Então, é muito importante ter todo esse planejamento e você realmente entender aquilo para você poder se inserir no mundo. Porque senão acaba que você fica para trás por uma coisa tão simples assim, né? Vamos dizer, de se resolver. Os consumidores high-techs também é outra forma aqui também da gente ressaltar isso, pois com a grande mudança nos hábitos de consumo das pessoas das várias camadas da sociedade e com a democratização da tecnologia, empresas que não investiram nesse novo meio dificilmente conseguirão manter-se no mercado. Eu vou querendo trazer até um exemplo mais realista, assim, mais para vocês entenderem essa questão de que empresas que antes não acreditavam nisso, hoje estão totalmente tentando entrar, pois vão ficar para trás. Eu trabalho em uma empresa de construção pesada atualmente. Eles têm 50 anos de mercado e não possuem nenhum canal, não possuíam, né, nenhum canal digital. E isso hoje, esse ano, foi foi uma dor para eles mesmo, pois é extremamente notório a questão da queda. É uma empresa já consolidada, bem tradicional, que tinham aqueles clientes ali que estavam com eles os anos, né, foram passando e com eles. Porém, com a chegada das mídias digitais, com outras empresas se mostrando nesses canais, esses clientes que eles já conquistaram esse longo dos anos, vendo as ações que os concorrentes faziam, acabam tendendo assim a querer abrir a cabeça, sabe? Então, acaba você dando brecha para o seu concorrente aparecer mais que você e talvez pegar aquele cliente ali que você suou, né, para conquistar. Hoje a gente está fazendo um trabalho de comunicação e marketing assim, bem forte, porque acaba que tem ações que acontecem dentro da sua empresa, do seu empreendimento, que você não mostra para as pessoas, né? Às vezes a gente acha que é bobeira, uma campanha de vacinação, uma campanha de agasalho, são coisas assim, às vezes, que a gente faz no dia a dia, mas que é muito importante você parar, organizar aquilo e poder mostrar para todo mundo, compartilhar esse conteúdo, porque faz realmente uma diferença. As pessoas hoje estão cada vez mais buscando uma marca que a represente, que ela tenha alguma conexão, e até humaniza também, né? Então, hoje em dia estamos cada vez mais exigentes, não só com essa questão mais social e tudo, mas até com como é feito esse processo e como ele foi parar ali na vitrine, né? Então, todo esse processo é bastante importante no meio digital e até a forma que você vai se posicionar. Ainda nessa parte de por que ser digital, o marketing digital ele é um elemento importante em qualquer estratégia.
A pandemia e, mais precisamente, a quarentena apenas evidenciou que profissionais da área têm apontado há mais de 15 anos no Brasil. Ser digital não é mais uma opção, é uma necessidade. Ou seja, gente, isso há 15 anos atrás, esse era um estudo que já estava sendo apontado, que se você não se transformasse nisso, você iria ficar para trás. E realmente, de fato, é o que acontece hoje. Então, é muito importante mesmo ter essa visão, essa cabeça mais aberta para o novo. Sugestões é sempre bem-vindas em qualquer tipo de segmento, porque a gente acaba ficando preso, né, nessa questão da venda, esses segmentos mais padrões, né, que acabam fazendo esse tipo de abordagem nas mídias digitais. Então, se você tem qualquer tipo de empreendimento, acredite sim que tem uma forma de você buscar ali os seus prospects, né, os seus possíveis clientes, seus possíveis consumidores, e que vão ali defender a sua marca. Tá bom? Invista em presença digital, também é um outro tópico bastante interessante, porque antes de pensar nessas estratégias que eu mencionei, é muito importante avaliar a maturidade atual da sua empresa na internet. Por exemplo, você tem uma conta, porém você tem um perfil já montado no Instagram, você tem um perfil, uma página no Facebook, porém você não é muito... Você não trabalha muito o seu posicionamento, você não gera conteúdo. Uma vez ou outra você posta uma foto, alguma coisa. Isso também, a própria plataforma, ela meio que te pune por você não estar sempre presente. Aí quando você aparece depois de tipo, umas 2 semanas, um mês depois, com algum conteúdo novo, as pessoas não recebem aquilo. O Facebook, por exemplo, ele entrega para apenas 1% das pessoas que seguem só, que curtam a sua página. Por exemplo, se você tem lá 1.000 seguidores na sua página e você não tem esse hábito de postar regularmente, de compartilhar conteúdos, quando você posta, é entregue para menos de 1% desses 1.000 seguidores que você tem. Então, você falta com uma coisa e depois você é punido por não cumprir essas normas, né? Então, é bastante interessante a gente pensar numa estratégia que realmente você vai conseguir dar conta, né? De cumprir com ela ao longo do prazo aí, né? Se ela já está nas principais redes sociais, mas não tem um site, este é um bom momento para dar esse novo passo. O site também, gente, não é todo mundo que acaba fazendo site, mas hoje existe sites gratuitos onde você consegue montar a sua casa, porque o Facebook, o Instagram, o Twitter, qualquer rede social, na verdade, a gente está pegando ali emprestado, né? Uma ferramenta que a gente utiliza para a gente poder mostrar o nosso conteúdo. Mas o site é a nossa casa. Você vai mandar ali, né? Você vai construir ele da forma que você quiser. Você consegue mudar layout, você consegue colocar foto no topo, no rodapé, colocar suas informações. Então, se você também ainda não tem um site, comece a amadurecer isso, pois, sem sombra de dúvidas também, eu gosto de frisar muito isso, você consegue trabalhar a sua marca, você consegue encantar as pessoas por esse veículo. Aqui também eu trouxe uma frase, que a publicidade tradicional ela está ultrapassada. Na verdade, não, né? Ela não está ultrapassada, mas ela deve evoluir e integrar-se com o digital. Antigamente, a gente fazia marketing como? Eu formei em 2017, gente, eu não peguei essa fase da publicidade offline, outdoor e tudo, mas antigamente o marketing era feito assim, né? A publicidade era outdoor, as empresas contratavam um outdoor ali onde tem uma maior alcance de pessoas, onde as pessoas vão passar mais. Então, acabava que a mídia física dominava, porém, estrategicamente falando, né, você não tinha um relatório assim de quantas pessoas foram impactadas pela sua propaganda, você não tinha esses dados palpáveis.
hoje em dia, qualquer estratégia que você faça no digital, você consegue moldar ela. Por exemplo, se você tem um pet shop, você trabalha com esse serviço, que é um serviço essencial, né, na pandemia, com pet shop, você consegue fazer um anúncio onde você vai impactar apenas pessoas que têm pet, seja o gato, seja cachorro. Você consegue, hoje, em uma campanha digital, segmentar. Então, você não vai gastar um investimento que você fez com o mundo todo. Você consegue, hoje dentro dessas plataformas, nós temos filtros que a gente consegue selecionar a renda da pessoa, a faixa etária, o gênero. Então, se você trabalha com um público muito específico, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela vende produto de sex shop, ela consegue segmentar muito bem esse público que ela quer atingir. Então, ela coloca uma faixa etária, se algum produto é específico para mulher, ela já coloca ali apenas para mulheres, e isso é uma coisa assim que você consegue ver esse retorno de uma forma muito instantânea, porque você vai atingir quem você quer atingir, tá bom? Deixa eu passar aqui. O movimento das lojas online, gente, cresceu 95% na pandemia. Imaginem isso, gente, 95%. Muita gente, antes da pandemia, tinha receio de fazer compras online. A minha mãe, por exemplo, ela detestava comprar roupa online, porque ela ficava muito com receio de chegar, não servir. Ah, não, ela tinha um pé atrás com isso. E a pandemia, o que aconteceu? A gente foi, né, obrigado, ou você compra ou você fica sem. E não só em roupa, nessa questão do vestuário, muitos serviços a gente teve que se adaptar e, né, mudar a cabeça, abrir a cabeça para o novo. E, sem sombra de dúvidas, isso acabou que caiu no gosto de muitos que tinham medo, e esse número aí, ele quer dizer isso, né? Então, quem tinha receio acabou entregando aí, e virando uma pessoa, um consumidor online. Esse estudo ele foi desenvolvido pela empresa de consultoria Conversion e acredito, ele também não é atualizado do ano de 2021, mas acredito que a gente possa surpreender esse ano também com esse número, né? Até porque eu não sei como está aí no estado de vocês, mas aqui em Minas Gerais a gente está na onda roxa e a gente está né, a gente está tendo que manter mesmo a reclusão, então acaba que aqueles serviços que não podem abrir, o meio digital está sendo a saída deles para poder conseguir passar desses tempos, né, difíceis que estamos vivendo. O novo normal, então, ele fez com que as transformações de futuro chegassem mais rápido do que se imaginava e impôs para as empresas desafios bem ao estilo adapte-se ou desapareça, né? Ou seja, se você achava bobeira, você teve que se adaptar. É igual esse exemplo que eu dei do digital, de quem tinha medo de fazer compras online, teve que se adaptar, né? Ou você caminha do jeito que o mundo tá, ou você ficar para trás, não tem jeito. Eu sei que tem muita gente que ainda tem um pezinho atrás, tem medo de fazer algum tipo de compra. Hoje em dia, não se passa dados pessoais, tem muito golpe na internet, então a gente precisa sim ficar atento, mas empresas sérias, gente, vocês podem confiar, e por isso é importante você também, né, caso tenha algum negócio, passar essa seriedade também do seu produto para as pessoas que têm medo acreditar na sua marca. Então, é muito importante essa questão também da prova social, né? Se você tem algum cliente que você confia mais, talvez trazer ele para poder prestar um depoimento, mostrar qual foi a experiência dele com o seu produto, com o atendimento. Isso conta muito também para essa prova social, né? Para as pessoas acreditarem em você e na sua marca. Essa questão do isolamento
isolamento social, né, ele ter favorecido a web, isso também realmente é um fato. A Covid, ela chegou de uma forma, né, surpreendente para todos, pegou a gente de surpresa, já estamos aí, né, 1 ano e tanto nesse isolamento, todo mundo na esperança aí de todo mundo ser vacinado, voltar à vida normal, apesar que eu ainda tenho algum receio de que a gente ainda vai trazer alguns hábitos, né, para dentro de casa, essa questão da higiene. Antes todo mundo pegava na mão de todo mundo, hoje a gente já está meio já receoso. Eu acredito que isso vai ser uma coisa que a gente, até depois que passar isso tudo, a gente ainda vai ficar meio, a gente vai achar até estranho, né, esse contato tão caloroso que a gente costumava ter e que a gente teve que se privar por causa da pandemia. Mas, além dessa parte nossa pessoal mesmo, das nossas relações interpessoais, a forma da gente se conectar, da forma da gente interagir com outras pessoas, também teve um novo. A forma que nós estamos aqui hoje, acredito que vocês antes faziam apenas encontros físicos mesmo, né? Vocês se encontravam fisicamente, e agora é uma opção, olha, para vocês verem como que abriu, né, a mente, e acaba que você talvez você não pode comparecer a tal lugar, você poder ter o contato assim online facilita tantas coisas. Então, a gente tem como a gente abrir a nossa cabeça para muita coisa mesmo, e acaba que favorece a gente se a gente não tiver alguma outra saída. Aqui também tem outros dados que eu quis trazer aqui para vocês. Onde está amarelo nesse gráfico é onde tem possibilidade de ser investido mais. No roxinho é você acreditar nessa plataforma, manter o seu investimento, e nesse laranja, se você não tem alguma dessas redes sociais, a porcentagem ali de chance de crescimento e se é recomendável você começar a usar. Aqui, como vocês podem ver, o Instagram, ele é a plataforma onde mais a gente se baseia na questão do investimento. Eu tô com essa apresentação, ela tá bem mais com um viés mais profissional, assim, empresário, tá bom? Então, por exemplo, se você tem algum empreendimento, o Instagram, sem sombra de dúvidas, hoje, ele acaba que abrange bem qualquer tipo de segmento, tá bom? Ele é uma plataforma bem visual, de fotos, então ele tem essa pegada, assim, que acaba sendo importante para todos. Agora, o Spotify ali também ele é uma plataforma para ouvir músicas, onde as marcas acabam comprando ali, né, um tempinho, um intervalo entre uma música ou outra, para poder anunciar o seu produto. Ele também está vindo com tudo aí. E o TikTok, né, que é o aplicativo das dancinhas. Não sei se vocês já foram impactados aí com algum vídeo, mas ele vem tomando aí, né, o mercado mesmo. Ele não, dependendo do segmento, ele é muito mais atrativo para o público adolescente, mas acaba que também ele abrange todas as faixas etárias e dá para trabalhar também alguma estratégia dentro deles. Temos outras redes sociais aí, mas essas três eu acredito que elas têm um viés assim mais forte e uma projeção assim maior, tá bom, para esse investimento. A gente começou, na verdade, com o Facebook, né? Depois do extinto Orkut, o Facebook acabou sendo a rede social número 1 assim para todos, mas o Facebook hoje ele vem perdendo espaço para o Instagram e essas outras plataformas. Aqui também temos até um comparativo para vocês verem o crescimento. Olha como o Spotify e o TikTok ele vem crescendo. O Spotify ele teve um crescimento de 21%. Ele está com esse crescimento dele devido ao podcasts, né? Hoje o podcast ele está sendo bastante explorado por todo mundo. Então
até no Rotary mesmo, eu acredito que seja uma forma muito interessante de se criar conteúdo. Inclusive, acredito que o clube que aderir isso pode ser até pioneiro em criar o próprio podcast, pois eu não vi nenhum outro clube criando conteúdo dentro da plataforma. E hoje eu estava vendo vocês, antes da palestra começar, tudo, vocês interagindo, vocês têm uma sincronia muito boa, vocês têm uma relação, assim, bem próxima, e eu acredito que vocês criarem um podcast aí do clube de vocês seria ótimo, porque todo mundo gostaria de estar ali ouvindo vocês, principalmente as pessoas que o cercam. Então, é uma dica, assim, que eu acredito que possa cair bem, tá bom? Depois, acredito que seja interessante vocês avaliarem, porque podcast já está crescendo e pensar assim, né, lá na frente é muito importante nisso. O TikTok também, como eu mencionei, é o aplicativo, né, que todo mundo fala aí das dancinhas. Ele também tem uma forma também de ser explorado, não apenas com as dancinhas, tem como você mostrar um antes e um depois de alguma ação, algum projeto que vocês idealizaram. Então, tem várias formas também de você se posicionar e até mesmo mostrar o clube de vocês, talvez, para mais pessoas, como essa questão da palestra anterior que teve, do intercâmbio. Isso é para jovem, tem como atrair ele, utilizar essa plataforma que tem tantos jovens nela, com um meio de comunicação, de informação. Eu acredito também que para vocês vai cair como uma luva. Essa outra plataforma aí com 23% é o Pinterest. É uma rede social que não é muito utilizada com essa questão de criação de conteúdo, mas ela é bastante visual. Depois, quem não conhece, depois tenta acessar. Ela é basicamente o aplicativo, é uma rede social de fotos. Por exemplo, se você quer fazer uma pintura no seu quarto, só você pesquisar lá quarto cor-de-rosa. Ele vai trazer para você várias opções de quarto cor-de-rosa e você pode se inspirar naquilo. Alguém quer fazer alguma tatuagem, pesquisa lá tatuagem de ursinho, vai aparecer lá várias opções. Ela traz muito isso de inspirações para você, independente do que você esteja precisando no momento. Então, serve desde uma decoração de casa para algum projeto que você vai desempenhar. Ela é bastante interessante para abrir aí a mente e a criatividade, despertar a criatividade. Depois vocês dão uma procuradinha aí, ela se chama Pinterest e é muito interessante. E você tem como criar um álbum lá nela e ir salvando as suas fotos favoritas, depois é só você acessar, é bem interativa também. E aqui eu deixei um questionamento por onde começar, né? Na verdade, não tem um certo e um errado. A maioria das marcas hoje, elas estão no Facebook, no Instagram, algumas no Twitter. Essas são as redes sociais que acabam sendo padrão, assim, para todo mundo. Acredito que o clube de vocês tem um perfil aí no Facebook, no Instagram, né? Não é todos. Eu faço alguns conteúdos para o clube do Cariri. Eles estão no Facebook, no Instagram. Acredito também que, sem sombra de dúvidas, o TikTok aí e o podcast, como eu falei, no Spotify, seja algo que caberia muito bem. Sem falar, né, que tem como vocês chamarem algum convidado, vocês podem conversar, uma conversa descontraída no telefone, e gravar ela e postar. É uma coisa, assim, que fará toda a diferença, eu acredito. Mas não tem um script por onde começar, mas basicamente as marcas, as pessoas começam pelo Facebook, Instagram e uma ou outra pelo Twitter, dependendo da sua estratégia. Então, gente, as redes sociais, elas são conexões, redes sociais é publicidade e redes sociais, elas são serviços públicos também. E o que mais você precisar agora é mais do que nunca, né? Então, gente, eu deixo vocês com essa reflexão aqui no final, porque
você pode explorar o seu conteúdo, o que você quer passar para a pessoa. Não precisa nem ser um empreendimento em si, mas pode ser você como pessoa. Às vezes você tem algum hobby, você tem algum conhecimento que você quer passar para as pessoas. É interessante você parar um tempinho, pensar em compartilhar. Quem sabe você viraliza aí, ganha o Brasil, todo mundo gosta da forma que você passa isso e você vira um influencer, né? Então, eu gosto muito de deixar essa frase aqui para finalizar, porque tudo que você quer, tudo que você pensa, dá para você explorar e compartilhar com o mundo, sim, sem distinção assim de segmento, nada do tipo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Wagner. Tá? Obrigado mesmo por colaboração. Eu fiquei curioso, eu queria entender aí essa questão do podcast. Como é que eu poderia, dentro do meu clube de Rotary, utilizar ela como uma ferramenta de divulgação do nosso trabalho? Tá? E que caminho por onde é que posta esse podcast? Na prática, como é que isso funciona? Então, o podcast, essa pergunta é muito boa, porque era uma coisa que eu estava na minha cabeça e que, palestrando aqui agora, me surgiu que para vocês cairia muito, tipo assim, de uma forma espetacular. O podcast, na verdade, você pode utilizar várias plataformas. A mais conhecida é o Spotify. Basta criar um perfil mesmo, criar sua conta, e você grava isso. Ele é como... Você não vai aparecer em vídeo, é apenas áudio mesmo. Então, você pode fazer uma ligação para algum convidado, para algum amigo. Esse comecinho aqui hoje mesmo, essa interação de vocês, é uma coisa assim, muito interessante, que passa o clima que vocês têm com os outros para outras pessoas. Então, seria basicamente... Essa palestra aqui hoje, por exemplo, ela pode ser transformada em um podcast. Podcast é uma coisa assim que é muito mais fácil, né, de gerar conteúdo, porque é apenas o áudio. Então, basicamente seria começar criando perfil no Spotify e subindo esses áudios na plataforma. E isso as pessoas ouvem, como se estivesse ouvindo música. Você está malhando, você está correndo, você pode estar arrumando casa, o podcast está ali rolando. Então, é uma forma assim que você não precisa manter a pessoa presa ali. Que o vídeo você precisa cativar a pessoa, né? Se ela tem que realmente estar interessada naquele vídeo, ela tem que parar, e o WhatsApp chegando, várias coisas ali que atrapalham a pessoa, né? Ela pode se distrair, e ela precisa parar o vídeo para poder dar atenção a outra pessoa. O podcast, não. Você está ali ouvindo, você consegue responder uma mensagem e ele continua rolando. Mas seria isso, criar um perfil mesmo na plataforma e subir esses conteúdos. Inscreva-se no canal.